Boa noite. Boa noite a você que está chegando aí no perfil da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos vivenciando a 6ª Semana Social Brasileira, cujo tema é Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. Acolho você com muito carinho, em nome do Padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral cruzeiro da Diocese de Lorena, e hoje também em nome do Padre Oswaldo, que é pároco dessa paróquia que nos recebe hoje pelo Facebook. Você que está acompanhando, que está chegando, já vá curtindo, compartilhando essa live e vá deixando também as suas perguntas. Antes, quero fazer uma pequena memória. Hoje nós vamos estar conversando com 2 conselheiros da Casa dos Conselhos, a conselheira Marcília e o conselheiro Wilton. Mas antes eu quero compartilhar com você que nessa construção de Semana Social Brasileira, nesse processo de construção da Semana Social Brasileira, que estamos vivendo não só na Diocese de Lorena, mas em todo o Brasil. E no Brasil, a Semana Social Brasileira marca todo um processo de mobilização popular e transformação social a partir de debates que impulsionam a construção de um projeto popular para o Brasil. E essa semana torna-se um espaço de fortalecimento da democracia participativa e direta, pois fomentam o envolvimento dos setores excluídos e marginalizados à participação cidadã e à autoridade política, na garantia da igualdade básica de todos os seres humanos da natureza. Está acompanhando comigo aqui na sala o Wilton, a Marcília. Nesse processo de construção do setor pastoral cruzeiro, nós começamos no dia 1º de setembro, com Dora Soares falando de qualidade de vida, o sentido das políticas públicas. Depois tivemos a oportunidade de receber o reverendo Jefferson falando de vida digna, direito de todos. Na sequência, a Dora voltou falando de direitos condicionais, terra, teto e trabalho. Aí veio Holanda Elias falando de um projeto específico que está sendo construído no bairro do Itagaçaba, onde a força da comunidade se implementa pela sua identidade. Ontem nós conversamos com o CREAS, com as conselheiras Regina, com as profissionais, né, assistente social Regina Costa, psicóloga Rosângela e a psicóloga Natália, sobre assistência, proteção e defesa de direitos. E hoje nós temos a alegria de estar aqui conosco, da Casa dos Conselhos, os conselheiros Hilton, que é do Conselho da Participação da Comunidade Negra de Cruzeiro, e a conselheira Marcília, que é do Conselho da Pessoa com Deficiência. Sejam bem-vindos, bem-vindas, conselheiro Wilton, Marcília. E você que está aí, sua participação é extremamente importante. O tema hoje é um tema extremamente importante porque ele é um braço daquilo que se propõe a Semana Social Brasileira. Participação. E o tema que a gente vai estar conversando é democracia participativa, conselhos de direitos, políticas públicas e cidadania para todos. Seja bem-vindo, Wilton. O Wilton vai estar abrindo para a gente nesse momento. Olá, boa noite. Muito obrigado, Mauro, pelas palavras, pela introdução. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar participando dessa Semana Social. Então, hoje estamos aqui, estou em nome do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Cruzeiro. Como eu disse, meu nome é Wilton Machado, eu sou residente aqui na cidade de Cruzeiro, eu sou advogado na área previdenciária e professor universitário também na mesma área, em todos os benefícios que abrangem ali o INSS. Eu trabalho nessa área e leciono nessa área também aqui na cidade.
Então, dentro disso, eu recentemente fui eleito presidente desse conselho municipal de participação e desenvolvimento da comunidade negra aqui em Cruzeiro. Então, estamos iniciando um novo projeto. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês, estar participando desse projeto. Em tempos de pandemia, é essencial a gente acabar utilizando outros meios. Então, as lives têm sido utilizadas de forma a acrescentar muito, aproximar a informação, que a gente não deixe que se dissipe essa informação para todos. Então, dando início a essa conversa com vocês, essa conversa com todos, fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, para fazer perguntas. O que eu puder auxiliá-los, respondê-los, será um imenso prazer. Inicialmente, quando a gente vai falar em democracia, a gente sempre teve formas de governo muito mais autoritárias, muito menos democráticas. Então, quando a gente vai falar em democracia, a gente vai falar de uma série de direitos que são essenciais para que todos tenham, para que todos veiculem, todos consigam se comunicar, ter uma liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, que a imprensa possa veicular tudo que for importante, for relevante para a sociedade, a liberdade de pensamento, a liberdade de fé, cada um expressar a sua fé dentro do Estado democrático de direito, isso é essencial. Então, a gente vai falar primeiro, quando a gente relaciona os direitos, a gente vai falar dos direitos civis. Essa pessoa tem, como eu disse, esse direito à liberdade, esse direito a ter propriedade, a ter uma casa, a ter um veículo, a ter seus bens, que isso é uma liberdade que as pessoas têm, de não ser violado de nenhuma forma, bem como as pessoas também têm o direito à justiça, que é extremamente importante dentro de toda essa configuração, dentro de todo esse cenário. O direito à justiça vem como um elemento importante. Assim também depois, quando a gente vai falar dos direitos políticos, que é o dever, a necessidade, o direito que a pessoa tem de participar, seja como uma pessoa eleita, seja como representante do povo, seja na esfera municipal, distrital, estadual ou federal. E também a pessoa tem o direito, claro, ao voto, ela tem o direito de votar no candidato que mais represente os seus ideais, que mais represente as suas ideias sobre suas propostas, o que aquela pessoa pensa sobre a sociedade, o que ela quer para a sociedade, qual o modelo de sociedade que ela espera, um modelo mais democrático, um modelo mais autoritário, e dentro disso ela vai, dentro do seu direito político de votar, através do voto secreto, ninguém tem a necessidade de saber em quem aquela pessoa votou, você exerce da sua liberdade de expressão, você vai e vota em uma pessoa. Assim também como a gente tem os direitos sociais, que é o direito a gente ter um meio ambiente equilibrado. Todos nós temos direitos e deveres com o meio ambiente. Então, todos nós aqui, dentro da nossa democracia, vamos ter o direito de usufruir desse meio ambiente, mas temos o direito também, temos o dever de cuidar, de zelar pelo meio ambiente. E depois a gente vai falar dos direitos difusos, que são os direitos de todas aquelas pessoas. Tem uma série, como a gente vai falar, como posso destacar aqui, esse direito à justiça, esse direito que todas as pessoas participem através do voto, participem através de sua liberdade, expressem o que elas estão sentindo, de forma a não ter nenhum julgamento sobre isso, é extremamente essencial. Depois, no Brasil, a democracia participativa, ela é um fenômeno recente, ela é um acontecimento recente. A gente teve várias constituições, várias cartas constitucionais, até a gente chegar em 1988, após um período extremamente violento e autoritário, a gente chegar ao período que a gente está, onde a gente há uma maior liberdade das pessoas dentro do Estado. Então, essa democracia participativa vai falar que aquelas pessoas elas têm o direito de participar de forma direta ou indireta, direta através do voto daquela pessoa em seus candidatos, ou de se eleger de todas as formas, de
tentar o mandato para representar o povo dentro do seu direito. Então, essa democracia participativa é um exercício do poder direto do povo, pelo povo. Então, essa é a importância de a gente ter uma democracia onde a gente possa participar das decisões municipais, estaduais, federais, que a gente possa opinar e propor políticas, a gente possa propor melhorias, a gente possa fiscalizar o executivo, a gente possa cobrar do legislativo legislações que sejam a favor do povo, para o povo. Isso é essencial dentro da democracia participativa, que na verdade é um caminho dado pela representativa. Então, inicialmente, a gente tem a Constituição do direito ao voto, de todas as pessoas poderem votar a partir dos 16 anos. A partir disso, do voto, a gente tem uma série de direitos que vão ser importantes para a gente configurar, a gente cobrar, por exemplo, uma saúde, um meio básico de saúde, que a educação, que as escolas tenham infraestrutura, tenham tecnologia, tenham suporte aos seus alunos. Então, dentro de todo esse sistema, temos também a própria assistência social, que é extremamente importante dentro da nossa configuração. A gente pode utilizar agora a pandemia como um grande caso, uma grande situação para a gente analisar o quão importante é a figura da assistência social, a figura do Estado, protegendo as pessoas. Então, dentro dessa configuração inicial, é importante a gente ressaltar essas questões que são importantes de direito, que todos tenham esse direito de participação. E dentro dessa configuração, a gente tem os conselhos municipais, que esses conselhos municipais eles vão fazer o quê? Para que servem esses conselhos municipais? Esse conselho ele vai propor, ele vai servir como um órgão consultivo, ele vai como órgão também deliberativo, para que as pessoas se aproximem do poder público. Então, ele é um caminho ao poder público. Essas pessoas vão estar ali para, dentro dessa configuração, elas cobrarem o mais próximo possível esse poder público de situações que sejam importantes para aquelas pessoas, para aqueles cidadãos, para que haja essa proximidade, para que não haja esse distanciamento entre o poder público e a sociedade civil, entre as pessoas que estão dentro desse cenário. Então, inicialmente, seria essa a proposta do Conselho. Acho que é interessante a gente reafirmar aqui o compromisso da Semana Social Brasileira com a participação popular. Nós entendemos que sem a participação popular, nós não vamos construir o Brasil que nós queremos. E nesse mutirão pela vida, é importante que todos entendam e se compreendam como parte desse processo. Eu te falo uma coisa importante, nós temos a democracia representativa, onde nós representamos alguém, nós votamos em alguém para nos representar. Já na democracia participativa, é nós que participamos efetivamente da construção da política pública. Por quê? Porque é o cidadão que está na base, é o cidadão que está na luta, é o cidadão que está no dia a dia, é ele que sabe, de fato, a necessidade que ele tem ou que ele está próxima dela. Temos aqui também a presença da conselheira Marcília, ela vai estar fazendo um relato da sua caminhada e depois, na sequência, a gente vai estar voltando. Marcília, por favor, eu vou estar abrindo o microfone para você. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mauro. Agradeço o convite, né, para estar aqui hoje. E agradeço a todos. E hoje eu vou falar um pouco da minha caminhada, porque a minha caminhada é uma caminhada prática. Eu não tenho formação de advogada, e eu cheguei no Conselho da Pessoa com Deficiência, fui convidada a partir de uma vivência minha, né, que há 5 anos atrás, eu tive um filho e ele tem síndrome de Down.
e eu comecei uma luta no começo que foi pessoal minha, porque eu primeiro comecei a lutar com ele pela saúde, pela vida dele, do meu filho, Miguel. Na verdade, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 11 anos, que se chama Daniel, e veio o Miguel. E o Miguel me apresentou essa parte, né, que muitas vezes a gente não tem esse olhar para a pessoa com deficiência, para a dificuldade que tem uma família, que tem um filho com deficiência. E a partir desse momento eu comecei a sentir na pele. E no primeiro ano de vida do meu filho, eu lutei muito pela saúde dele, né? Que ele fez 2 cirurgias de grande porte, eu vi a necessidade. E assim, o suporte que eu tinha é que eu tinha um convênio, com a graça de Deus, e meu filho está vivo hoje graças ao convênio, porque infelizmente essa parte de lado, e eu comecei a ver essa dificuldade. A partir do momento que ele começou a se recuperar, que veio as terapias, eu comecei uma luta. E eu comecei a ver que eu não estava sozinha, que as pessoas, muitas pessoas, viviam com coisas piores que a minha. Eu fui levar o meu filho para a PAI, eu comecei a olhar ao redor, e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, não só para mim, para o meu filho, mas para todos. E eu entrei num grupo de WhatsApp que tinha só mães com síndrome de Down, do Vale do Paraíba, e a partir do Vale do Paraíba, eu falei, não, tem que acontecer aqui na minha cidade. A gente tem que começar a mudar as coisas aqui na minha cidade. Formamos um grupo que no começo chamou Cromossomos do Amor, tinha 11 mães. Hoje nós mudamos o grupo para um grupo que chama Diversidade do Amor em Famílias. Uma pessoa ajuda a outra, e a partir disso eu fui convidada pelo Hamilton para poder participar do conselho da pessoa com deficiência. No começo eu relutei um pouco, eu comecei a ajudar as meninas da caminhada inclusiva, arregacei a manga mesmo para poder lutar, não só porque eu vi que eu precisava lutar por todos, e que meu filho veio e ele tem um propósito, eu tenho um propósito que é de mudança. E eu acabei chegando no conselho da pessoa com deficiência em janeiro desse ano. E acabei sendo eleita vice-presidente, fui convidada a ser presidente, mas não tinha essa disponibilidade ainda, porque assim, uma pessoa que tem um filho com deficiência, ela requer um tempo muito diferente. Tive que largar emprego, tudo para me dedicar ao meu filho. E a gente vê que as políticas públicas, elas não são favoráveis. A gente tem que construir, a gente tem que lutar. Como o Hilton falou, a democracia, a gente tem que ser participativo mesmo. E eu comecei a entender que a partir do conselho é que as coisas começam a acontecer, porque uma mãe precisa estar no conselho da pessoa com deficiência, aquela que vive, para poder mostrar às outras que as famílias que têm filhos com deficiência, elas estão desacreditadas das políticas, da medicina, do SUS, porque elas precisam muito, e muitas vezes o filho tem a saúde frágil, precisa de terapia, e as coisas não acontecem. Aí eu comecei a entender que eu no conselho eu posso ajudar meu filho e posso ajudar outras pessoas. E esse é o caminho que eu fiz até chegar ao conselho da pessoa com deficiência. Porque ali eu consigo, não adianta a gente ficar reclamando que as coisas não funcionam. A gente tem que estar dentro, participando mesmo, estando efetivamente, acreditando e construindo junto as políticas públicas.
porque a lei ela existe, mas a gente tem que estar efetivamente junto para cobrar e para construir as políticas para que as coisas comecem a acontecer. E foi assim que eu cheguei ao Conselho da Pessoa com Deficiência, por acreditar que as coisas podem mudar e que juntos a gente pode chegar lá. Eu sou leiga, eu tenho mais a vivência de mãe do que a vivência técnica de um conselho. Mas eu acho que eu posso contribuir com a minha vivência para ajudar os outros também, ajudar meu filho e ajudar os outros. Obrigado, Marcília, por ter feito essa descrição da sua caminhada, porque, embora a Constituição Cidadã de 1988 criasse esse espaço onde nós pudéssemos participar efetivamente da democracia através da democracia participativa, Conselho de Direitos, não é um caminho que é construído, não é um caminho que é construído de maneira fácil. Para alguns vão ler a Constituição, vão achar esse caminho lá, mas a Constituição brasileira também não é muito atrativa de leitura, porque nós, brasileiros, não fomos educados a buscar esse conhecimento numa Constituição. Mas graças ao esforço individual de alguns coletivos, de alguns pequenos grupos, a gente está começando a entender que se nós queremos, de fato, um país justo, democrático, solidário, um país que atenda a necessidade de todos, a gente não pode ficar esperando só que aqueles que nós representamos façam para nós aquilo que é de fato necessidade. É difícil a gente pensar num Congresso que está a dezenas, centenas de quilômetros da realidade do povo, entendo de fato qual que é a realidade do povo. O povo precisa fazer valer o seu direito, e o direito do povo não é só o voto. O voto é importantíssimo. No voto nós temos a oportunidade de escolher aqueles que vão nos representar, como o Wilton disse, na construção de leis. A construção de leis. A Constituição Cidadã, ela foi, assim, uma Constituição maravilhosa, que, se de fato nós pudéssemos tê-la colocado em prática, quando ela foi outorgada, foi promulgada, talvez a realidade do brasileiro seria diferente. Só que nós não foi nos apresentado de uma forma pedagógica a Constituição. E por conta desse desconhecimento coletivo da sociedade brasileira em relação à Constituição, em relação aos seus direitos, todos os direitos que foram conquistados com a Constituição Cidadã estão sendo desmontados, desconstituídos. E a gente vai estar voltando a falar para o Wilton vai falar um pouco disso, dessa desconstrução, e o que nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, enquanto conselheiros, podemos fazer para reverter essa desconstrução de direitos. Wilton? Perfeito, Mauro. É extremamente importante a gente ressaltar essa desconstrução de direito que estamos tendo, e já não de hoje. Nos últimos anos, a gente tem uma série de atrocidades que vem acontecendo com os governos, os nossos governos, principalmente os federais, mas não podemos jamais descartar o estadual e o municipal, que é o que está mais próximo da gente, mas num plano maior, num globo maior, é importante a gente ressaltar essas políticas duras contra os direitos das pessoas, essas políticas que vão querendo, principalmente, colocar o servidor público, querendo colocar as pessoas como se elas não trabalhassem dentro desse sistema extremamente importante, para que a gente deixe tudo que é nosso, o Estado é nosso, para que se deixe para a iniciativa privada para outros fins que não sejam sociais, que não sejam ajudar as pessoas. Mais uma vez eu ressalto a questão da pandemia como elemento essencial. Talvez daqui a uns anos a gente entenda como esse momento que estamos vivendo como um divisor de águas sobre o que queremos para a nossa sociedade. Então, muitos defendem que a gente tem que ter menos servidores públicos,
que tem que ter menos órgãos do governo, criticam o sistema de saúde, o nosso SUS, que sem o SUS, imagine, a gente está vivendo uma grave crise sanitária no momento, imagine se nós não tivéssemos um sistema como esse, gratuito para todas as pessoas, sejam essas pessoas ricas ou pobres, classe média, não interessa, todos têm direito a esse sistema de saúde, assim como também todos têm direito à assistência social. É essencial, a gente tem visto essas políticas governamentais, por mais que tenha sido principalmente um ato de alguns partidos do Legislativo, a ideia do Legislativo, talvez a gente não teria isso pelo governo federal, através do governo federal, as políticas que a gente tem de ajuda, através do auxílio emergencial, por exemplo, do governo. Então aqui eu ressalto a vocês que estão assistindo que vocês contribuam, que vocês estejam próximos, que vocês acompanhem as políticas que estão sendo feitas nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Vocês acompanhem, cobrem, vocês como cidadãos têm direito de cobrar, têm direito de exigir que sejam efetivadas as políticas. Isso é uma obrigação nossa, enquanto cidadão. Temos que cobrar, temos que participar. E o Conselho Municipal vem nessa perspectiva de ser um elemento, ser um meio termo, de ser uma ponte para o governo, ser uma ponte para o poder público. Tanto que na estrutura do Conselho, ele, claro, vem lá desde a Constituição Cidadã, desde lá de 1988, nossa Constituição Federal, nossa última Constituição, que é utilizada hoje. Lá já tem como um dos pontos fundamentais a própria configuração do Conselho Municipal. E esse Conselho Municipal, ele é permanente, ele sempre vai estar lá. Claro, esse Conselho vai partir de demandas da sociedade. A gente tem, claro, conselhos maiores, como a gente tem o Conselho da Educação, da pessoa com deficiência, como disse a Marcília, que é extremamente importante, Conselho da Saúde, Conselho de Transporte, Conselho do Idoso, Conselho da Alimentação Escolar. Então, a gente tem vários conselhos que vão ser extremamente relevantes para a gente. E como que a gente vai fazer? Como que funciona esse conselho? Quem pode participar desse conselho? Nós todos. O Mauro, eu, a Marcília, você que está assistindo, seus familiares, todos têm o direito de participar e podem participar das reuniões. A gente tem aqui na nossa cidade, nosso conselho municipal, na Rua dos Metalúrgicos, no centro da cidade, próximo ao Clube Brasil, na Rua dos Metalúrgicos, número 77. Tem ali a Casa Conselho Azul, tem um prédio azul dedicado a todos os conselhos que estão presentes ali. Então, qualquer pessoa, você, por curiosidade, pode ir ao conselho, perguntar, olha, quais são os conselhos que temos aqui? Quantos conselhos temos? O que cada conselho faz? Qual que é a participação? Todos os conselheiros que estão ali, o próprio papel do conselheiro é um cargo público, sem remuneração, mas é um cargo público de extrema relevância social. Porque, enquanto conselheiros, vamos cobrar o poder público das políticas dentro de cada tema, de cada conselho, vamos cobrar que sejam feitas políticas públicas para as pessoas. Isso é extremamente essencial. E esses conselhos são colegiados. São várias pessoas que participam. Metade do poder público, indicados pelo prefeito, e a outra metade da sociedade civil, que são as pessoas. Nós, enquanto sociedade, estamos ali presentes dentro desse conselho. E nós vamos lá cobrar, vamos sugerir políticas que sejam feitas em prol do que temos dentro do eixo temático de cada conselho. Interessante, nessa construção de políticas públicas, ninguém melhor do que aquele que utiliza as políticas públicas para poder dizer o que ele precisa. Esse processo de construção de políticas públicas, nosso país é inversa.
ela não pode vir de cima para baixo. A política ela tem que ser construída com o usuário da política pública, para que ela seja uma política eficaz. E, portanto, a gente fala tanto de política pública. O que é uma política pública, Wilton? Você pode dizer para quem está nos acompanhando o que é uma política pública? Essa política pública ela vai se dar em programas, ações, atividades desenvolvidas de forma direta ou indireta pelo Estado, município, Estado e o próprio governo federal, para que visem assegurar, proteger direitos dos cidadãos. Então, o que vai ser essa política pública? Ela vai ser ações que vão ser feitas pelo governo para que sejam atingidas pessoas que precisem de algo como voltado para assistência social, algo voltado para educação, algo voltado para, como presidente do conselho, voltado para as questões negras, questões raciais, que são extremamente... A gente está vendo uma série de atrocidades sociais, raciais, dentro do nosso estado, não só do nosso estado, do Brasil, mas como de outros países. Então, enquanto conselho, a gente vai sugerir políticas públicas que reduzam a desigualdade social, nosso campo de desigualdade social e racial, para que não haja uma diminuição, cada vez mais severa, uma conscientização das pessoas sobre as questões sociais que estão na nossa sociedade, desde a descoberta, entre aspas, do país. Não é uma descoberta, algumas atrocidades que foram feitas desde 1500, desde o povo nativo, os índios, pessoas nativas da terra, e depois para os negros que foram trazidos para cá. Então, aqui, dentro dessa configuração, dessa estrutura que a gente tem, social, a gente vai sugerir políticas que são ações que visem mudar esse Estado, que não é aquele que está lá na Constituição Federal, que vai dar igualdade às pessoas, vai dar igualdade de acesso a bens com as pessoas. Todo mundo tem que ter uma condição de vida digna. Todo mundo deve ter condições, deve ser amparado pelo Estado em situações que ela não consiga suprir. Como a gente tem claro, como a Marcília fez, que ela explanou, que ela falou para a gente com excelência, com vivência daquilo, como é importante dentro da configuração de pessoa com deficiência, através de uma experiência pessoal, ela trouxe uma situação que é uma situação não só dela, como de outras pessoas. Então, enquanto conselheira, ela pode sugerir políticas, ações do governo municipal para que outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, idosos que tenham deficiência possam passar por situações, possam passar por menos situações com que ela passou, menos dificuldade, que as pessoas possam ser realmente amparadas por esse governo, por políticas governamentais que visem trazer a igualdade, visem trazer equidade para essas pessoas. É importante dizer que nós estamos na caminhada da construção da 6ª Semana Social Brasileira, que tem o objetivo, não só essa semana, 6ª semana, mas as Semanas Sociais Brasileiras têm o objetivo de ajudar na discussão sobre os rumos do nosso país, sobre os rumos do nosso Estado e sobre o rumo do nosso município. De propor caminhos de transformação da sociedade pelo viés da defesa da vida em todos os seus sentidos, da justiça e da solidariedade, olhando com especial atenção à vida mais fragilizada. Por conta disso, a 6ª Semana Social que nós estamos vivenciando tem como tema Multirão pela Vida. E vamos entender nessa noite aqui que os conselhos são um multirão que se dispõe a servir gratuitamente pelas várias linhas de defesa da vida. Multirão pela Vida, por terra, teto e trabalho, que nos remete a um discurso do Papa Francisco proferido em 2014, onde ele diz: nenhuma família
sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Então, por conta disso, estamos realizando essa Semana Social como um grande mutirão. Mutirão, por isso contamos com você que está aí do outro lado, contamos aqui com Marcília, com o Hilton, contamos com todos os conselhos municipais de Cruzeiro, contamos com todos os conselheiros, contamos com você que não faz parte efetivamente de nenhum conselho, mas que é um cidadão, que tem direitos, e por conta de direitos, todos nós também temos que entender que nós temos deveres. E o nosso dever de cidadão é fazer valer a nossa cidadania. Marcília, eu queria novamente voltar para a Marcília e queria conversar um pouquinho com a Marcília, falar, depois que você começou a entender as políticas públicas, entender a realidade que você está vivendo, como você avalia as políticas públicas do Estado em relação à pessoa com deficiência? Bom, Mauro, a dificuldade é muito grande. Eu, assim, tenho uma convivência muito grande com as mães e por isso mesmo eu quis estar no conselho, tenho convidado as mães para estarem. Por quê? Porque, assim, a lei, como o Wilton falou, o direito, é tudo muito bonito, muito claro, mas a prática é bem diferente. Meu filho, graças a Deus, não precisa de um acompanhamento tão efetivo como tem outras mães de filhos que têm paralisia cerebral, que precisam de uma fisioterapia respiratória, que precisa de um neuropediatra ou um neurologista, dependendo da idade da pessoa que tem a deficiência. Assim, inúmeras barreiras nós encontramos no meio do caminho. E eu tenho acompanhado bem de perto mães que têm inúmeras dificuldades. Nós temos, graças a Deus, a PAI, que ajuda bastante, que tem o centro-dia, né? Porque tem criança que tem uma necessidade muito grande. E muitas vezes o poder público, o SUS, a saúde, não consegue atender. Pelo excedente de pessoas que têm necessidade. Porque, como eu sempre falo, as pessoas estão à margem da sociedade, muitas vezes pela família mesmo, porque a família não busca, ela não acredita, ela está desanimada, ela não expõe a necessidade real do filho. E, estatisticamente, olha, eu vou falar da síndrome de Down. No Vale do Paraíba, é mínimo a quantidade de pessoas. Eu não sei te falar, assim, exatamente a quantidade de pessoas com síndrome de Down que está na estatística. Mas por quê? Porque ao nascer, a pessoa, a mãe, a família, não tem a informação que ela tem que notificar que o filho nasceu com deficiência, ou é obrigatório fazer um exame que chama cariótipo, e fazer essa notificação no poder público. 30 dias depois, quando a família descobre a deficiência do filho após o nascimento, ela já tem o resultado do cariótipo e pode sair na certidão de nascimento que a criança tenha síndrome de Down. Autista, a lei, agora que eles conseguiram, né, que o censo contasse essas pessoas, essas crianças. Então, a dificuldade é imensa. Nós até, no Conselho, nós entramos, a partir de consultas públicas, reuniões na ABA, na APAI, nas escolas, nas igrejas, colhemos muitas informações das dificuldades efetivas das famílias que estão nesses lugares para poder fazer um plano municipal, que inclusive já está na mão do Poder Público Municipal. Precisa de algumas alterações, mas a gente está lutando para que isso aconteça, para que a gente possa usufruir desse direito, né, que as pessoas têm, que muitas vezes elas estão desacreditadas, ou então elas não sabem a quem recorrer.
a família tem uma necessidade com uma criança ou com uma pessoa com deficiência, aí um fala, vai lá no promotor. Aí, não, nós temos a casa do conselho, que é o caminho, como o Wilton falou, nós somos a ponte. E as pessoas não sabem para que serve a casa do conselho da pessoa com deficiência e os outros conselhos. Acha que é uma coisa de política. Então, é muito bom estar aqui para poder estar esclarecendo isso, porque as pessoas precisam, principalmente aquelas que necessitam de ajuda. Então, é que elas conheçam mesmo o que os conselhos municipais, por que eles existem e o que eles podem fazer por elas. Porque a gente tem mesmo que arregaçar as mangas e tem que correr atrás e cobrar mesmo, como você disse. Porque não adianta a gente ficar reclamando e ficar só esperando, porque se a gente não agir e não cobrar e não se unir, as coisas não vão acontecer. Porque a lei está ali linda, maravilhosa, em todos os sentidos, não só com a pessoa com deficiência, mas se o brasileiro não tomar consciência que tem que cobrar e que o direito é dele, as coisas não vão acontecer. Tudo bem, você que está nos acompanhando aí, nós estamos na caminhada da construção do mutirão pela vida, terra, teto e trabalho. E hoje nós estamos aqui conversando com dois conselheiros da Casa do Conselho de Cruzeiro, o conselheiro Wilton e a conselheira Marcília. Eu queria que o conselheiro Wilton também falasse um pouquinho da caminhada do Conselho de Participação da Comunidade Negra, os desafios que esse conselho tem enfrentado, os avanços. Marcília falou dos avanços já, que esse plano municipal é um avanço. Provavelmente, se não tivesse o conselho, esse plano ia demorar muito mais tempo para nascer, mas por conta da participação, por conta do conselho e por conta do trabalho dos conselheiros, eu quero deixar claro aqui que os conselheiros são voluntários, os conselheiros não ganham nada. A satisfação do conselheiro é ver a política pública acontecer. Nós estamos aqui às 21 horas e 12 minutos de domingo, conversando com pessoas que são vocacionadas a servir a sociedade nos conselhos. Nós não somos funcionários, estamos aqui fazendo isso aqui por missão, por vocação, por amor àquele, sobretudo aquele que se encontra numa situação de exclusão. O trabalho dos conselhos é incluir aqueles que se encontram à margem das políticas públicas. Wilton, você quer falar mais alguma coisa, Marcília? Não, pode. Passo a palavra para o Wilton. O Wilton vai comentar um pouquinho da caminhada do Conselho da Construção, dos desafios do Conselho da Comunidade Negra. Sim, então, dentro do Conselho da Comunidade Negra, eu vim recentemente assumir a presidência há pouco mais de um mês. Então, estamos diagnosticando qual é a situação do Conselho presente. Claro, a gente tem algumas balizas importantes que a gente precisa citar dentro da questão racial, que é o recorte, que é o tema que utilizamos dentro desse conselho. Temos o Estatuto da Desigualdade mesmo, racial. É preciso trazer equidade racial. A gente sabe que a gente tem uma estrutura toda do Estado, não só no Brasil, mas o Brasil tem uma estrutura problemática de Estado, onde a gente vê claramente onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas brancas, onde estão as divisões de classe, as divisões de gênero, que também é um tema que está junto ao tema de racismo, ao tema de igualdade racial, que vem lá desde a criação da importância do ensino da cultura africana nas escolas públicas e particulares, que por muitos lugares não está sendo concretizado dentro do plano educacional de cada instituição de ensino. Então é importante que a gente tenha essa imposição para que se ensine a história da África como realmente foi, porque a gente tem uma imposição dentro da escola, que a história da África começa na escravidão, que África
é um país, não é um país, é um continente formado por 54 países. O Hilton estava falando da caminhada do Conselho da Participação da Comunidade Negra, DEMCORT. Isso acontece, mas é importante que a gente entenda que nesse processo de participação, todos nós temos oportunidade de ser conselheiros. E outra coisa, daqui a pouco o Hilton volta, é importante dizer que se você tem vontade de fazer alguma coisa efetivamente na sua cidade, pela sua comunidade, por as pessoas que vivem perto de você, se você sente no coração seu desejo de ajudar o próximo, se você tem esse desejo, você pode ser um conselheiro. A democracia participativa, você não precisa participar de nenhum pleito eleitoral para ser conselheiro. Talvez você precise participar de um pleito eleitoral para ser presidente ou vice-presidente, no caso, Marcília, vice-presidente, né? Mas, para ser conselheiro, o que você precisa é dizer, eis-me aqui. A Casa dos Conselhos está em Cruzeiro, e às vezes a gente tem assim, esse desejo de servir a comunidade, desejo de servir a sociedade, sente essa vocação, e se você é um vocacionado a ajudar a sua comunidade, tem a Casa dos Conselhos em Cruzeiro. Cruzeiro é uma cidade, uma das poucas cidades do Brasil que tem uma Casa dos Conselhos. E essa Casa dos Conselhos é justamente para poder fazer convergir todas as políticas públicas para que elas aconteçam efetivamente, para que elas encontrem o seu caminho. E ali essa troca de ideias entre os conselhos, entre os conselheiros de cada conselho, justamente para poder alinhar essa questão da participação, dificuldade que um conselho já teve, é sanada, é ajudado pelo outro conselho. Por quê? Porque o objetivo ali é o bem comum. O objetivo ali é criar condições para a existência de todos os brasileiros. No caso de Cruzeiro, a Casa dos Conselhos existe para criar condições para que todos os cruzeirenses vivam, independente de quem esteja no poder, de quem seja vereador, de quem seja prefeito, independente de quem seja o prefeito. O conselheiro, ele tem o caminho dele. É claro que alguns conselhos são deliberativos, viu? Está voltando. A rede. Aí, Hilton, você quer Perfeito. continuar? Sim, então eu estava falando da questão, da importância da questão racial no ensino da história da África, que é uma das políticas que deveriam ser aplicadas pelo governo, principalmente o municipal. É extremamente importante que tenha essa aplicação do ensino da história da África para além da escravidão. Então tem que se mostrar a cultura do continente africano, todos os países compõem. É importante para que a gente diminua, que a gente tenha dentro do Estatuto da Igualdade Racial, para que a gente consiga diminuir essa desigualdade que a gente tem, desse racismo estrutural que a gente tem dentro do nosso Estado. E, claro, isso acontece não só em Cruzeiro, como em outras cidades do Brasil, em outras capitais, cidades maiores, menores. E é importante, enquanto presidente do conselho, junto com os outros conselheiros, com a sociedade civil e com o poder público, a gente vai trabalhar na direção de tentar ao máximo dirimir as questões sociais, para a gente debater as questões sociais. Veja bem, não só entre pessoas negras. A gente precisa abrir esse debate, a gente precisa trazer conselheiros, pessoas da sociedade civil, do poder público, que sejam brancas também para esse debate. Então, aqui é extremamente essencial que todas as pessoas tenham nesse debate, para que seja saudável, para que a gente possa tirar devidamente essa questão do racismo, para que isso fique de lado,
por mais que seja... A gente sabe que a nossa estrutura ela é muito violenta contra o jovem, contra a pessoa negra, seja no sistema educacional, seja no sistema de saúde, seja no sistema da assistência social. A gente sabe onde está cada pessoa dentro da nossa estrutura de Estado, nossa estrutura de governo. Então, a gente precisa, ao máximo, acabar com isso. A gente trazer igualdade às pessoas. Falando mais uma vez entre o plano ideal e o plano real, a gente sabe que a gente tem o princípio da igualdade, todas as pessoas são iguais, não pode se fazer distinção de raça, de gênero, mas na prática a gente vê que não é isso. A gente vê uma configuração totalmente diferente nas estruturas de poder do que está na nossa própria Constituição. Então, dentro disso que eu queria ressaltar, dentro dessa nova gestão nossa no Conselho. Então, eu queria convidar a todos que tenham a preocupação com esse recorte de raça e de gênero para se aproximar da gente, para que a gente possa estabelecer uma conversa. Os movimentos sociais é extremamente importante para quem esteja tanto na militância, para quem tem interesse, queira participar, queira estar junto. Estamos totalmente abertos, podem me procurar, os outros conselheiros também, para que a gente possa estabelecer esse vínculo dentro da nossa proposta do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Cruzeiro. Uma pastoral afro, não tem? Eu não sei se vocês têm algum contato, já tiveram alguma conversa? Não. Pastoral afro? Não? Acho que o Hamilton acho que tem mais proximidade com a pastoral. Tem a Maria, sei que tem a pastoral justamente que tem esse viés também dessa preocupação, né, justamente por conta dos direitos da comunidade negra. E importante que se levante, né, não só conselhos, pessoas, mas pastorais, grupos. E eu acho que é interessante frisar aqui que o conselho é uma forma organizada de participação popular. Uma forma organizada, uma forma constitucional de participação popular. E que nós precisamos ocupar esses espaços na sociedade. Porque se a gente não ocupar esses espaços, eles vão sendo tirados de nós. Se você não ocupa o espaço que foi construído pelo esforço coletivo de um grupo de parlamentares que se levantaram contra uma estrutura que não dava espaço, e nasceu a Constituição Cidadã. Se você não utilizar esse espaço, se nós não utilizarmos esses espaços de debate, de construção de políticas públicas, aqueles que governam vão tirar. E hoje nós temos um Congresso que está bem longe da Constituição Cidadã. E por isso que a gente tem que fazer valer mesmo o nosso espaço, o nosso direito, o nosso voto, fazer valer mesmo a cidadania, nosso perfil de cidadão, que luta pelo nosso direito, que luta pelos nossos direitos. Não deixe que outros lutem pelos seus direitos. Nós temos assim, o costume de delegar o voto para outra pessoa e ficar de consciência limpa. Parece que quando a gente vai votar, nossa consciência fica limpa, eu já exerci a cidadania. Não. A gente tem que acompanhar. Os conselhos, alguns elaboram a política pública, criam a política, outros acompanham as políticas públicas. E é uma responsabilidade nossa de acompanhar a execução, não só a criação, a elaboração, mas também a execução da política pública. Importante porque se a destinação daquele dinheiro, e o Hilton apontou alguma coisa com essa história do coronavírus, né? Que o dinheiro que precisaria talvez ser destinado não foi destinado. Ainda falou do SUS, Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos o SUS, a situação poderia estar bem mais complexa em relação à situação da pandemia no Brasil. E também não adianta ter um Sistema Único de Saúde se o recurso não está chegando no SUS. Daí a importância do Conselho Municipal de Saúde de fiscalizar o dinheiro, se ele chegou, se ele foi... Essa é uma das
obrigações do conselheiro, do conselho, se o dinheiro chegou, se ele foi, de fato, empregado na política pública para a qual que ele foi consolidado. É importante que a gente acompanhe. Nós temos aqui o Ademir, está dizendo boa noite, assunto bastante interessante, mas a população ainda muito distante de conhecer os direitos. É um fato que o Ademir está dizendo aí, que a população ainda está muito distante de conhecer os seus direitos. Por isso nós estamos aqui conversando sobre direitos. Essa pandemia tem um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo, porque por conta do distanciamento social, nós estamos usando as mídias, e o alcance de uma reunião que, num tempo normal, nós faríamos de semana social, numa igreja, seria de 50, 100 pessoas, aqui a gente consegue atingir muito mais pessoas. E outro aqui, fica gravado aqui a nossa discussão, nossa conversa, aquilo que o assessor, aquilo que a pessoa convidada colocou. E a gente pode compartilhar, e o alcance é muito maior. Então, por conta desse viés, Semana Social, a gente está tendo um retorno, assim, bem além da expectativa nossa. Nós estamos caminhando para o finalmente. Queria só lembrar que a Semana Social no setor pastoral cruzeiro está acontecendo, graças ao esforço conjunto de todas as paróquias. Hoje nós estamos usando o perfil da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro, mas está sendo compartilhado pelas outras paróquias, graças também ao coordenador do setor pastoral cruzeiro, que é o padre Fabrício, que tem incentivado, tem apoiado, sobretudo a participação do leigo. E leigo também, Marcília, não é só aquele que não tem o conhecimento, não. Leigo é assim, no caso da Igreja Católica, são aqueles que não são ordenados. Então, assim, para nós, assim, nós somos leigos, mas o fato de ser leigo não quer dizer que a gente não tenha conhecimento. Então, o padre Fabrício e a Igreja deixa claro que esse campo da ação política, da política da democracia participativa, da democracia representativa, é um campo por excelência do leigo, daquele que não é ordenado. Nós temos aqui a Priscila Marcondes, falando alguma coisa, deixa eu ver o que ela está dizendo, mas muitos têm medo de se expor e ser oprimido pelo outro que está lá há muito tempo. Não sei se ela está em relação ao que ela está dizendo, essa opressão na Casa dos Conselhos, não. Foi em relação aos conselheiros, eu acho que não, porque nós temos aqui 2 conselheiros jovens aqui, recém-chegados na Casa dos Conselhos. O bacana da democracia participativa é que a pessoa chega e ela vai tendo espaço. Demonstra que chegaram ontem, já estão aqui falando da importância da participação na Casa dos Conselhos, da democracia participativa, de políticas públicas, isso é muito bacana. Não sei bem o que a Priscila quis dizer. Então, está abrindo aí para a Marcília, está deixando suas palavras finais. Marcília, depois, na sequência, o Wilton. Eu queria convidar todos que estão assistindo para conhecer, né, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Não precisa ser conselheiro para participar de uma reunião. Nossa reunião é no próximo dia 14, a partir das 8 da manhã, na Casa dos Conselhos. E a todos que têm familiares com pessoas com deficiência, que conheçam pessoas que tenham deficiência, que passam por situações difíceis, para estarem assistindo uma reunião, para conhecer, porque a união faz a força, e quanto mais pessoas que vivenciam a situação e que precisam, mais forte a gente vai estar e vai se unir para cobrar e as políticas públicas sejam efetivas, né? Que elas aconteçam mesmo. A Priscila, que acabou de comentar aí, ela é uma das nossas queridas conselheiras, e assim, eu sei que ela, na vivência dela, ela já passou muitas coisas, então eu acho que é nesse sentido, Mauro, que ela quis dizer, que é desse tipo de opressão, porque é o que ela já vivenciou e de repente ainda vivencia, e ela está lá junto com a gente, na Casa dos Conselhos, e as pessoas mesmo que têm deficiência, que possam estar junto com a gente, para poder, e acreditar que as coisas podem acontecer.
mas que a gente tem, é um trabalho de formiguinha, e que não vai acontecer de um dia para a noite, é que a gente tem que acreditar, e arregaçar as mangas e se unir, com o Conselho da Consciência Negra, com o Conselho da Saúde, com o Conselho da Educação, porque é um elo, né? É uma corrente. Então, é isso que eu queria deixar aqui, o convite a todos vocês que estão assistindo, e mesmo aqueles que não têm pessoas com deficiência, para que conheçam o trabalho da consciência negra, Conselho da Deficiência, para que possam agregar, porque vão ser muito bem-vindos. Até pela questão de estar se colocando no lugar das pessoas que passam por todas essas dificuldades. Porque a informação e o conhecimento é o primordial para o ser humano, para que crie a empatia e consiga entender o que nós passamos enquanto família, enquanto pessoas com deficiência. Então, é isso que eu quero deixar aqui, que vocês, a Casa dos Conselhos está de portas abertas para receber vocês, que é a sociedade civil mesmo, que é nós, pessoas comuns, que temos dificuldades, vivemos o dia a dia. E nós esperamos vocês lá para que possam estar junto com a gente nessa luta. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo, a oportunidade que me foi dada, né? Apesar da pouca experiência, mas eu tenho a experiência de ser mãe. E é isso, gente. Uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Wilton? Queria agradecer, primeiramente, ao Mauro, à Marcília, por poder dividir essa conversa. Foi um grande prazer. Passou rápido, bem rápido o tempo, essa 1 hora nossa de conversa, mas acredito que tenha sido bem proveitoso para todos. Agradeço também a todos que estão assistindo. Eu falo para que compartilhem, para que outras pessoas possam assistir, outras pessoas possam ver, outras pessoas possam se interessar por todos os outros conselhos também, pelo Conselho da Comunidade Negra, o Conselho da Pessoa com Deficiência, Saúde, Educação, do Idoso, Transporte, que as pessoas possam estar mais próximas, possam ajudar-nos a cobrar do poder público políticas que sejam voltadas para a nossa população. Então, peço também para que, além de compartilhar, as pessoas participem dia a dia com a gente, questionando, trazendo as suas demandas. É essencial que as pessoas tragam, mesmo que não participem das reuniões diretamente, não queiram participar como conselheiros, mas para que a pessoa esteja próxima da gente, esteja ali falando, olha, está acontecendo tal situação com tal pessoa, em tal local. Isso é extremamente proveitoso para a gente vai estar mais próximo. A nossa realidade, às vezes as experiências nossas não são uma experiência para todo mundo. Então, cada um traz uma experiência, traz uma contribuição. Então, isso é extremamente importante para todos. As reuniões do nosso conselho, da comunidade negra, acontecem todo último sábado do mês, na parte da manhã, às 9 da manhã. Então, nesse tempo de pandemia, estamos fazendo nossa reunião dessa forma também, online, em função, claro, de questões sanitárias, questões de saúde. E eu convido a todos a participarem e a participarem também. Toda quinta-feira temos um grupo de estudos, temos uma comissão jovem que vai trazer questões raciais, questões de pertinência à comunidade negra, todas as quintas-feiras, às 7 horas. A gente faz também essa reunião de forma online. Então, para que todos vocês, mesmo que não tenham interesse, possam propagar esse vídeo, para todas as outras pessoas possam acessar o máximo de pessoas possível. Eu agradeço mais uma vez a todos, foi uma grande honra, um grande prazer, desejo a todos aí um bom feriado, uma ótima semana, que a gente possa estar junto com força, com coragem, com determinação, que a gente possa cada vez mais atingir o que nos foi dado como direito, que Deus possa nos dar força, coragem e paz para a gente seguir em frente. Eu agradeço a participação mais uma vez da Marcília, colega de escola, amiga,
Teve um tempo, né? Não, mas hoje nós estamos aqui, somos conselheiros hoje, né? O Hilton também, prazer conhecer você, do trabalho de vocês. Graças a Deus também eu sou conselheiro. Eu tenho exercido a minha cidadania não só com voto, mas também sendo conselheiro. Sou conselheiro municipal do Conselho Municipal de Assistência já faz algum tempinho já. Agradeço a você que nos acompanhou, que prestigiou essa conversa, como o Hilton falou, curta, compartilhe, para que outras pessoas possam se empoderar do conhecimento. O conhecimento é uma coisa muito importante e a tecnologia tem facilitado que a gente se aproprie desse conhecimento onde a gente está, dentro da nossa casa. Agradeço a participação de todos, mais uma vez, em nome do padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral de Cruzeiro. Agradeço também o trabalho bonito de comunhão pastoral do setor Cruzeiro, onde todas as paróquias não puderam acolher a Semana Social de uma forma presencial, mas abriram as suas páginas para que a Semana Social acontecesse. Amanhã nós vamos estar finalizando esse primeiro momento da Semana Social, amanhã, dia 7 de setembro. Nós vamos estar recebendo o padre Hudson, que é da paróquia Santa Rita e São Sebastião de Cruzeiro. O tema de amanhã é Vida em Primeiro Lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, você é nosso convidado amanhã às 20h30, está acompanhando esse momento. E amanhã também é um dia muito importante, além de ser o dia da pátria, nós estamos na Semana da Pátria, amanhã também é o dia do Grito dos Excluídos, um movimento que a gente tem há muito tempo em Aparecida, não vai ser realizado amanhã, lá em Aparecida, de uma forma presencial, mas muitos estarão realizando o Grito dos Excluídos nas redes sociais. E amanhã, no 7º dia da Semana Social, nós estaremos aqui também, junto com o padre Hudson, realizando o Grito dos Excluídos do setor pastoral Cruzeiro. Nós, enquanto setor Cruzeiro, enquanto leigos, enquanto clero, estaremos aqui gritando e manifestando toda a nossa indignação contra tudo aquilo que tem sido miséria na vida de muitos. E a gente entende que vocês, conselheiros, fazem um trabalho extraordinário. Os conselhos são muito importantes para que a democracia não perca o espaço, o viés da participação, porque participação é o direito de todos. Mais uma vez, obrigado, Marcília, obrigado, Wilton, obrigado, Hamilton, também, por ter convidado vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Que Deus nos guarde, que Deus seja a nossa força e que Nossa Senhora de Fátima também possa ser a nossa grande intercessora nessa luta, nessa jornada incansável a favor do bem comum. Boa noite a todos.